Olá, meu amigo, minha amiga, sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer muito imenso. Hoje nós tivemos uma grande operação da Polícia Federal, uma grande operação, coroando o cerco final que está se desenhando contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos dito isso sempre aqui. Assim que a Polícia Federal, o Supremo, chegasse no núcleo militar, o próximo da sequência seria o Bolsonaro. Existem vídeos aqui no canal. No final do ano passado, na nossa última live do ano, nós adiantamos aqui a nova estratégia de defesa do Bolsonaro. E ela veio se configurando, ela veio se intensificando. E como resposta disso, uma grande operação da Polícia Federal atingindo o seu núcleo militar, núcleo político, prendendo muita gente, inclusive o seu assessor bem próximo, coronel do Exército, Coronel Câmara. Sobre isso e muito mais na linha do tempo, nós vamos mostrar para você todas as condicionantes que levaram a essa operação da Polícia Federal. É bastante difícil que as pessoas entendam porque não acompanham aqui a playlist do canal, a playlist dos atos do dia 8, do Mauro Cid. Se você não estiver acompanhando cada detalhe e em cada operaçãozinha dessa, você obviamente vai cair numa narrativa, obviamente vai fazer análise do pacote errado, vai chegar às conclusões erradas. E aqui no canal nós, até a presente data, não erramos nenhuma análise, estamos com 100% de acerto. Todos os vídeos estão nas playlists, tudo está registrado e documentado. A nova estratégia do Bolsonaro foi aqui no canal, um canal bem pequeno, não temos uma base ainda suficiente para inscritos, de inscritos, para que a gente possa fazer eventos maiores, mas a gente, em respeito a você, inscrito no canal, a gente entra ao vivo todo dia e deixamos aqui o conteúdo para você, além de subirem um caminhão de conteúdos diariamente, 9 a 12 vídeos diários, para que você acompanhe esse Brasil caótico na linha do tempo e não seja enganado. Aqui nós temos um compromisso que é com você inscrito. A mentira aqui não é uma opção. Estamos também, excepcionalmente, eu disse que não iria mais transmitir para o Facebook, excepcionalmente estamos transmitindo aqui nessa câmera para o Facebook. O Facebook nosso foi completamente destruído pelos idólatras, né? Então a gente não dá bola para isso, recomeçamos o trabalho aqui no YouTube para você inscrito, construindo uma comunidade que respeita a verdade, que busca a verdade, que analisa com isenção os fatos e a gente faz as análises baseadas nos fatos do dia a dia que estão acontecendo. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que você quer, são os fatos que se impõem nas realidades. O cerco final sobre o Bolsonaro, nós vamos falar, é a Operação Tempus Veriatis, os personagens envolvidos, Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Felipe Martins, peça-chave nesse emaranhado todo. Felipe Martins é uma peça-chave, vou explicar para você, tem os outros vídeos já explicando, mas hoje eu vou explicar novamente. O coronel Marcelo Câmara, ex-assessor do Bolsonaro, Mauro Cid, Mauro Cid, tudo baseado na delação do Mauro Cid. Lembra que a turma bolsonarista nos xingou bastante e ninguém veio pedir desculpa, nos xingou bastante quando a gente disse que a delação do Mauro Cid não era fraca. O PGR tinha se metido os pés pelas mãos e abriu o bocão na hora errada. Toda essa operação do cerco final do Bolsonaro foi baseada na delação do Mauro Cid. E aqueles que nos xingaram vieram aqui pedir desculpa? Não vieram, mas a gente já sabe, conhece como essa galera se comporta. Anderson Torres, envolvido na operação, Almirante Almir Garnier, tudo isso e muito mais, nós vamos bater um papo hoje. Fica comigo aí, meu irmão, minha irmã, porque política, ele não é uma coisa agradável. A gente vai mostrando
os pequenos pedaços do quebra-cabeça que vai dar lá no final numa análise pronta, numa conclusão. Política é chato, mas você tem que explicar direitinho. Se você não explicar direitinho, as pessoas são enganadas, porque hoje existem, no mínimo, assim por baixo, 4 narrativas. Existe a narrativa petista, existe a narrativa bolsonarista, existe a narrativa dos caciques partidários do Congresso, existe a narrativa da imprensa e existe a narrativa do Supremo. O Supremo, até a presente data, tem sido omisso, porque não há nenhum político réu. Agora ele está andando para o núcleo político de informação. Mesmo assim, existem algumas omissões no Supremo. Nós vamos conversar também sobre elas. Se você não acompanhar efetivamente na linha do tempo, por isso que as playlists aqui no canal são muito importantes para você. Você vai entender tudo, porque a playlist dos atos do dia 8 começa no dia 8. Fiz uma live no dia 8, tá lá na playlist. Tudo aquilo que eu falei naquela live do dia 8 tá batendo. Tá acontecendo tudo. E depois eu fui acompanhando, atualizando essa playlist com tudo que ocorreu em relação aos envolvidos no dia 8. Todos, os julgamentos, as análises, tudo tá lá. Depois tem a playlist do Mauro Cid, passo a passo. Depois tem a playlist do Bolsonaro, onde tem a parte da Michelle, tem um monte de coisa aí. Se a pessoa não estiver acompanhando isso na linha do tempo, ela se perde e vai comprar uma dessas narrativas aí. As narrativas, elas que a gente chama, elas se cruzam. Na pesquisa isso chama boca de jacaré, quando se cruza, né? A linha de baixo com a linha de cima. Nas narrativas também existem pontos que se cruzam. Esses pontos que se cruzam em várias narrativas são aqueles pontos que não tem como você mudar a verdade. Então, esses pontinhos das várias narrativas são verdade. O resto são historinhas que vão se encaixando. E aí vão vendendo o peixe. O Bolsonaro, se você, tudo que a gente pede aí é o seu like, é importante para o prosseguimento do canal, a sua inscrição, todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você. Aproveite e conheça os nossos outros vídeos, acompanhe o Brasil Caótico, Mundo Caótico, aqui conosco. Tem playlist da guerra lá que está ocorrendo no Oriente Médio, tem playlist do Lula, tem playlist de segurança, você não vai perder nada. Aqui a mentira não é uma opção, você só vai ser enganado se quiser. Só se quiser, tudo que a gente pede é a sua inscrição, o seu like, só isso, é tudo de graça. Além dos vídeos diários, sobe um artigo também. Todo dia sobe de 4 a 6 artigos. Então o vídeo ele é mostrado por um prisma, o artigo ele é escrito por outro ângulo, para agregar conhecimento para você. Estamos cansados de ver pessoas que têm algum conhecimento, mas não têm a oportunidade de acompanhar a política e os fatos como elas são. Por isso que a gente dá subsídio para agregar valor à sua opinião. Mas, sem mais delongas, vamos aos fatos, só aos fatos. Bolsonaro é alvo da operação ali Tempus Veritas, né? A PF teve um mandato para apreender o passaporte do Bolsonaro. Seu passaporte foi apreendido por suspeita que ele poderia se evadir do país para um país que não tenha acordo de extradição, mas eu acho que essa hipótese ela é errada. Se o Bolsonaro fosse embora, ele iria para os Estados Unidos. Ele já fez uma preparação inicial nos Estados Unidos, quando fugiu da presidência, quando desertou da sua função de comandante em chefe das Forças Armadas, ele foi para os Estados Unidos. Lá ele comprou casa, levou investimento, levou um monte de coisa para os Estados Unidos. Existe também, entra na omissão do Supremo, um núcleo que influenciou muito as pessoas a fazerem aquilo que fizeram em Brasília. É o núcleo de Orlando. Ali tem aquele neto do general. Eu tenho fontes, incentivava as pessoas. Tem o Constantino, que incentivava as pessoas a irem para a frente do quartel e fazerem coisa errada para o político. Aqui eu tenho orientado a todos os nossos membros da nossa comunidade a nunca na vida fazerem coisa errada por políticos. Se você tiver que, numa encruzilhada da vida, do destino, tiver que fazer alguma coisa errada, faça por você e sua família e assuma a bronca.
Não faça por político. É da história do mundo, quem fez coisa errada por político acaba sozinho, sem dinheiro e apodrecendo numa cela da cadeia. É isso que aconteceu com todos que fizeram coisa errada com Bolsonaro e não será diferente com esses novos. Acabarão numa cela pedindo vaquinha na cadeia e abandonados. Posso citar vários exemplos, tem vários vídeos no canal, como o Daniel Silveira. A última vaquinha que ele pediu era para comprar máquina de lavar roupa. Até hoje o Daniel Silveira não recebeu uma única visita de nenhum político. Porque o cara fica radioativo, ninguém quer saber. Os políticos estão tudo na boa. E você e sua família arrebentaram. Mas isso é uma orientação sempre que eu dou aqui no canal. O Bolsonaro, se tivesse que se evadir do país, ele iria para os Estados Unidos. Lá, mesmo com um mandado de prisão do Brasil, tem eleição americana, muito provavelmente o Trump irá ganhar. Ele é só enrolar com advogados, ou se esconder, se homiziar nos Estados Unidos até o Trump ganhar. Depois que o Trump ganhou, ele ficaria ali, livre, leve e solto, naquele núcleo de Orlando, que não estão nos autos ainda da PF. A PF tem que expedir mandatos e trazer o Constantino, tem que trazer aquele neto do general para prestar conta à justiça, porque eles influenciaram as pessoas a fazerem o que fizeram, influenciaram. Isso tem pencas e pencas de vídeos aqui. Tudo que a gente pede aqui para vocês aqui, ó, seu like, seu compartilhamento, para você do YouTube, indica o canal a um amigo, dá seu like aí, é muito importante para o prosseguimento do canal. Aqui vai ser relativamente longa, mas é importante para que você entenda. O Bolsonaro, se fosse embora, iria para os Estados Unidos. Com o Trump ganhando, ele consegue enrolar esse negócio há 200 anos aí e ter uma vida muito confortável nos Estados Unidos. O ex-presidente, o Bolsonaro, dessa vez eu tive que até escrever, não é meu feitio, eu sempre faço tudo de cabeça, mas porque tem muitos nomes envolvidos, eu tenho que dizer nome a nome, função a função de cada um dos presos, dos envolvidos, daqueles que sofreram mandado de busca e apreensão. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve 24 horas para entregar o passaporte, mas já entregou, né? Já entregou para a PF, e o que está sendo revelado, começou a ser revelado porque o Supremo, o Alexandre, na figura do ministro Alexandre de Moraes, ele já na operação retrasada e passada, ele tem adotado um novo procedimento que tem sido muito bom para a sociedade, muito bom para nós todos, que queremos a elucidação dos fatos tal qual como eles ocorreram. Nós queremos que todos que cometeram um crime, a despeito da sua cor ideológica, respondam pelos seus crimes dentro do Estado de Direito. Todos, sem exceção. Porque eu tenho dito sempre que o bolsonarismo protagonizou os dois maiores eventos de crimes graves contra a República. Os atos do dia 8 foi o primeiro evento grave desde a redemocratização, muito grave. E o segundo evento muito grave que o bolsonarismo também protagonizou contra a República desde a sua redemocratização foi utilizar o aparato estatal, que se chama ABIN paralela, para espionar adversários políticos para fins persecutórios, espionar advogados, jornalistas e políticos e até aliados. Esses dois eventos disparados são os mais graves que ocorreram desde a redemocratização. Mais grave que o Petrolão, mais grave que o Mensalão. E não estou relativizando nem Mensalão nem Petrolão. Dois crimes gravíssimos. Mas esses dois crimes atentaram contra a República. O Mensalão e o Petrolão atentaram contra os cofres da República. Foi crime de ladruagem, de roubo, muito graves, mas foi roubo. Esses dois crimes foi além do roubo. Eles queriam a supressão da República. Muito grave, muito grave, muito grave. Então a BIM paralela está sendo apurado, vai chegar, já chegou no Ramagem e vai chegar em mais gente. Vocês vão ver o Ramagem abandonado, tem live, tem vídeos, a penca aqui no canal, disponível para vocês. E agora os atos do dia 8. Essa, aspas, omissão do Supremo está chegando ao fim, está chegando no núcleo político,
no núcleo militar e depois do núcleo militar é o Bolsonaro. Não tenha nenhuma dúvida disso. A estratégia de defesa, que nós fomos o primeiro a dar aqui no canal, no Brasil, que tinha mudado, eu até avisei, será que vai colar? Creio que não. Foi exatamente essa frase que eu digo. E não colou. Não colou, haja vista a operação do dia de hoje. O elemento-chave de toda essa operação não são os generais. Não é a apreensão do passaporte do Bolsonaro. O Bolsonaro, para os bolsonaristas, não vai ser preso agora, não. Não vai ser preso. Vai primeiro se apurar, se instrumentalizar tudo. Não é réu ainda. O inquérito ainda não está concluído. Lembre-se disso. Os inquéritos da Polícia Federal sobre isso ainda não estão concluídos. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, que endossou tudo que a Polícia Federal pediu, não entrou em cena ainda. A PGR no Gonê, vai ter uma live aqui só sobre o Gonê, não entrou em cena ainda, não entrou em campo, tá lá no aquecimento, ó, pam, 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 mas vai entrar, acredite em mim, vai entrar, eu não erro a análise aqui, vai entrar, e vai entrar muito forte, vai entrar muito forte. O elo central dessa operação, a figura central, a figura-chave, porque é figura-chave, é o Felipe Martins, aquele que fez o gesto da supremacia branca, que foi desabsolvido nos tribunais, tem aqui os vídeos todos daí no canal. Foi ele e um advogado, que eu já vou citar o nome, que prepararam a minuta do golpe. Minuta essa que foi encontrada em vários. E o Mauro Cid, o da delação fraca. O Mauro Cid pode ter inúmeros defeitos, mas a burrice não é uma delas. Ele é 01 de tudo das academias militares. Inteligente o cara é. Mas todos que se juntam lá do Bolsonaro pioram e cometem crimes e pagam o preço. O Mauro Cid cantou tudo. Falou tudo, ele era o encarne com o Bolsonaro. Se ele não canta, ele vai apodrecer na cadeia. Ele vai passar mais de 15 anos em cana. 15, 20. Resultado, cantou tudo. Porque ele sabe que o bolsonarismo abandona. Ele sabe disso, pô. Eu sei, imagine o Mauro Cid, que é o número 2, ajudou a ferrar e fuder muita gente, abandonar muita gente, a começar pelo Bebiano, que depois morreu. Olha, Mauro Cid sabia, então ele abriu o bocão. A delação fraquinha do Mauro Cid embasou esta operação. E nós avisamos que não tinha nada de operação, de delação muito fraca, não. Tem nada, pô. Tem nada. Se alguém que sabia tudo que ocorria no governo Bolsonaro, era o Mauro Cid. E se tem alguém que era capaz de guardar tudo no tutano e ter os backups de tudo, também é o Mauro Cid. Pelo seu QI. Ora, bolas, quando eu disse aqui que não era fraca, porque não era fraca. E eu acertei. É o Felipe Martins é a figura-chave. Por quê? Porque o Bolsonaro mandou que o Felipe Martins retirasse, isso de acordo com a delação do Mauro Cid, retirasse da minuta do golpe preparada os nomes dos ministros e das autoridades que seriam presas. Porque se tem um golpe de Estado, não tem Congresso Nacional, não tem Supremo, não tem nada disso. Não é uma brincadeirinha de zap-zap, de bravatinha de zap-zap, como o bolsonarista acha. Golpe de Estado é algo muito sério. Não tem Congresso, tem que suprimir o Congresso, tem que prender um monte de gente, tem que fechar o Supremo, trocar ministro. É um Deus nos acuda, pô. Não é brincadeira de zap-zap. Não é coisa de machão de zap. Mas uns aloprados aí acham que é, né? E aí não tem golpe sem arma. Golpe com arma não tem apuração, pô, porque deu golpe, pô. Deixa o exército que não embarcou nisso, muito sabiamente. Falou, não vamos fazer serviço sujo para político e vamos respeitar a decisão do povo das ruas. Foi isso que aconteceu. O Mauro Cid, o Bolsonaro, perdão, mandou que se retirasse o nome das autoridades que seriam presas e mantivesse o Moraes. Por isso que o Bundita, como é conhecido, aí o Felipe Martins, um crápula, um cara que dava o apito para a matilha bolsonarista e arrebentar com a vida de cara de direita, de esquerda, Felipe Martins, um crápula. Esse crápula, já desabsolvido pelo gesto da supremacia branca, espero que seja condenado, porque o gesto da supremacia branca, se você não sabe, é esse aqui. Para você ajeitar
o microfone de lapela é assim que se ajeita, ó, assim, ó, tô mostrando, é assim. Para você fazer o gesto, é isso aqui, você tem que quebrar o pulso. Ninguém ajeita microfone assim. Então o cara fez simbólico, deu o gesto para a matilha bolsonarista atacar. Esse cara é peça-chave, porque se a polícia confirmar que o Bolsonaro, já está na delação do Cid, mandou que se retirasse, tá minuto, o nome de autoridade tem as digitais, tem os 10 dedos no Bolsonaro na preparação de golpe de Estado. Aí é prova material, aí é cana mais de 20 anos. Já falei isso aqui em outras oportunidades, já fui xingado aqui em outras oportunidades por isso. Agora, pegaram a figura-chave, é ponto-chave. Fora isso, e tem que se elogiar a decisão do Moraes, que eu comecei, mas não terminei. A decisão do Moraes, ele tem feito em últimas 3 operações, as últimas 2 e mais nessa, ele retira o sigilo e permite que a sociedade veja efetivamente aquilo que está nos autos. E aquilo que está nos autos e que foi endossado pela PGR, e diga-se de passagem, foi a primeira vez que o Alexandre de Moraes autorizou tudo que a Polícia Federal pediu. É muito importante isso. Foi a primeira vez que o Alexandre de Moraes autorizou tudo, 100% que a Polícia Federal pediu. E isso tudo foi endossado pela Procuradoria-Geral da República. Muito grave tudo isso. Quando ele quebra o sigilo das operações, mata em 70% as narrativas. Essas mentiras que são contadas para vocês, mata. Tudo que a gente pede, o seu like, o seu dislike, aqui no Facebook, o compartilhamento, você no YouTube, compartilha isso nos seus grupos, indica o canal Amiga, bastante importante. E acaba com essas narrativas, porque desnuda, mostra preto no branco. Se vocês tiverem a pachorra de pegarem os acompanhamentos lá que estão saindo na grande imprensa, do que está nos autos, as transcrições das conversas, são coisas muito graves. São eventos que, por si só, já dão a materialidade toda necessária do crime. Do crime qual é? Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Dá mais de 20 anos de cana. Dá muito mais. Porque os pés de chinelos foram julgados por isso e tomaram entre 13 e 17 anos. Obviamente, os grandes mentores têm que tomar acima dos pés de chinelo. Porque aqueles aloprados que fizeram em Brasília, eles foram lá quebrando, porque me incentivaram, agora está ficando muito claro, porque isso tudo está nos autos do processo, por isso que a quebra do sigilo da decisão é fundamental, porque mostra que essa turma que já sabia que não teve fraude nas urnas, está lá tudo os autos, as transcrições disso. O Bolsonaro, eu acho que o PT ganha. Tudo está lá, nas transcrições dos monitoramentos, aberto para todo mundo. Isso mostra que eles já sabiam de tudo e estavam só usando esses pés de chinelo para fazerem a quebradeira, para o exército ter uma desculpa e intervir militarmente. É por isso que não teve arma. O exército, não vou fazer serviço sujo para o seu Bolsonaro. E não fez. Manteve a democracia, porque o artigo 142, ele é para garantir os 3 poderes da República. Ele não é para arrebentar com o poder, ele é para garantir. Ele é o artigo de força que garante os 3 poderes da República, por conseguinte, ele garante a República. O Exército, não, nós vamos cumprir a Constituição. E muito estranho isso, o bolsonarismo quer que cumpra-se a Constituição, ao mesmo tempo xinga o Exército por ter cumprido. É uma palhaçada, é algo que não para em pé, é um movimento que não defende mais nada. A partir de 2020, o bolsonarismo se transformou numa seita de idosos que não defende os interesses da direita. É só engana idosos e idiotas. É uma máquina de enganar as pessoas. Não está defendendo isso, não defendem nada. Defende a Constituição, então tinha que elogiar o Exército. Ou você quer um golpe de Estado? Aí sim, aí é outra história. Aí mostra nas transcrições essas ladainhas de fraude das urnas. O Exército fiscalizou as urnas. Fiscalizou. E ele chegou na conclusão, botou por escrito,
tanto é que o general, ministro da Defesa, que se prestou a esse papelão, general Paulo Sérgio, sofreu busca e apreensão hoje. Sofreu. Porque ele conclui no relatório dos especialistas das Forças Armadas, você tem que entender que o Ministério da Defesa é um ministério político. E Exército, Marinha Aeronáutica não são ministério. O Ministério da Defesa é político. Político. Resultado. Não tem fraude. O Exército chegou à conclusão, não houve fraude nas urnas. Aí está a parte política. O restinho da frase é a parte política da safadeza. Mas poderia ter. É igual eu falar, você, minha senhora, meu senhor, a sua conta corrente não teve invasão e ninguém roubou o seu dinheiro no banco. Mas poderá ser roubado amanhã. Você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Tudo isso está mostrado de forma explícita para as pessoas. Tudo que a gente pede é seu like, seu dislike. Então o Felipe Martins é figura-chave nisso e ele foi preso. Vai ser confrontado, obviamente, e muito provavelmente deve caminhar, se ele não for tão burro como parece ser, deve caminhar para uma delação premiada. Junto com o Felipe Martins foi preso também Marcelo Câmara, coronel do Exército, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, responsável pelo monitoramento, nada mais, nada menos, é a tal da BIM paralela, do ministro Alexandre de Moraes, coronel preso. Esse coronel era comandante de um importante batalhão de operações psicológicas, preso. Agora vai responder pelos seus atos na justiça, vai ter que se esclarecer. E os 33 mandatos de busca e apreensão da PF, eu vou ler, vou permitir ler. Entre as medidas de cautela está a proibição de contato entre investigados, proibido. Entrega de passaporte, suspensão do exercício de função pública, por exemplo, o coronel do Exército, comandante Batrás, suspenso, já saiu da função, já saiu. A PF cumpriu mandatos no Amazonas, para vocês terem ideia da grandeza da operação, por isso que demora, só peço seu like, seu dislike. Cumpriu o mandado de busca e apreensão no Amazonas, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Agora eu vou nominar para vocês a função de cada um desses envolvidos. Valdemar da Costa Neto. O Valdemar, o Supremo apenas quis mandar um recado para o Valdemar. Ele até foi preso por outro motivo, por estar com porte ilegal de arma. Foi preso por isso. Então você que tem uma arma em casa, sugiro regularizar. O Valdemar, ultimamente, tem vários vídeos aqui no canal à sua disposição. O Valdemar, ele fez o papel dele, presidente do PL, defendendo o Bolsonaro, até aí está tudo certo, defendendo seus deputados, mas ele partiu para o ataque do ministro Alexandre também. E o ataque ao Supremo, partiu para um ataque forte, aliando-se à defesa do Bolsonaro, atacaram o Supremo para falar: nós temos apoio popular e com esse apoio popular não toque na gente, senão vai ter uma convulsão social. Apostou errado. Primeiro que o Supremo não se acocou, não se mostrou acovardado, foi para cima. E em segundo lugar, mostraram o advogado. O advogado não tinha opção, só tinha essa estratégia mesmo, porque o seu estava apertando. Mas o Valdemar demonstrou um profundo desconhecimento da história do Brasil. Na história do Brasil, políticos, quando são pegos pela polícia, não tem comoção social. Não tem essa onda dos machões bolsonaristas de zap zap. Nós vamos, vai ter uma guerra, não vai ter nada. Anota aí, não vai ter nada. Quando prenderam o Bolsonaro, não vai ter nada. Sabe por que não vai ter nada? Porque é da índole do brasileiro. O brasileiro é tipo lá o seu Macunaíma, ele gosta de pão e circo. Mas arriscar o pescoço, não vai ter nada. O brasileiro é cagão, não vai ter nada. O máximo que vai ter vai ser algo parecido que aconteceu com o presidente Lula quando foi preso e esteve lá em Curitiba. Aquela massa de lulopetista idólatra foi lá e fez vigília na porta da cadeia. É o que vai acontecer com o seu Bolsonaro. Vai ter uma massa de idólatras, no máximo, hein? No máximo. Vai para a porta da cadeia, eu não sei onde vai ser, se é Papuda ou Bangu 8. Se for em Bangu 8, já dá um congresso inteiro, porque tem presidente de partido, Bob Jeff, deputado federal, Daniel Silveira, vai ter presidente da República, daqui a pouco tem um senador, governador fugiu, tinha um governador, o garotinho fugiu dali.
né? O garotinho não, estou sendo injusto, garotinho. O que quer ser deputado agora fugiu ali, estamos fugindo do nome, né? O Supremo soltou. Senão ia ter um Brasil lá em Bangu 8. Vai ter vigília de bolsonaristas chorando, porque o que sobrou para os bolsonaristas, quando o Moraes quer, retira o sigilo dos autos, o que sobra para os bolsonaristas seguirem a mentira e enganar para a sua galera, eles mentem bem com aqueles videozinhos curtos, e os velhos caem todos porque não se informam, e é uma máquina de enganar idosos, o bolsonarismo. O que vai sobrar é a tese da perseguição política, é só o que vão poder falar, porque o inquérito das fake news está aberto, que deveria ter acabado, nem deveria ter existido, e a apuração de crimes é uma coisa, inquérito das fake news é outra, mas vai sobrar isso. Assim que esse inquérito das fake news acabar, não sobra mais nada. Não sobra mais nada, porque não tem outra tese, porque abriu o sigilo. Estão lá todas as conversas, vídeos, diálogos, todos transcritos, não tem como segurar. Então o Supremo mandou um recado para o Valdemar. O Valdemar ia só tomar um recadinho lá. Aí a polícia encontra uma arma. Prisão em flagrante. O Valdemar não é primário, já cumpriu pena lá do mensalão, e encontrou ainda uma pepita de ouro do Valdemar, deve ser uma porra de uma lembrança aí. Mas o Valdemar nunca quis golpe de Estado. Valdemar queria a grana do fundão, se juntou com os radicais, fez um monte de deputado, tinha grana já do PE, estava fazendo política. E você tem que saber aí, entender que todos que se meteram com o bolsonarismo, sejam militares, civis, políticos, qualquer um, padre, o padre do PT, padre enrolado lá do PT, né? Pastor, todos que se meteram com o bolsonarismo estão ou estarão atrás das grades, sozinhos, abandonados, sem grana. Todos. Não tem nenhuma exceção para a gente mudar essa regra, e todos, não tem exceção. Todos se ferraram. Então, o outro envolvido ali que tomou busca. Então, falamos do Valdemar. O Walter Braga Neto, tem bastante coisa sobre o general Braga Neto, foi vice do Bolsonaro, ia ser candidato a prefeito do Rio, a polícia acabou com a brincadeira, se tornou inelegível já no TSE, então aparece ele em várias transcrições da polícia, vai ter dificuldade para se explicar no tribunal. General Heleno, a figura símbolo do Exército, símbolo do Exército, com uma carreira toda brilhante, cara extremamente inteligente, também tem muita transcrição das coisas do general Heleno, vai ter que se explicar ali, mas complicado, vai ter vida dura. Anderson Torres está para lá de enrolado, tinha uma carreira brilhante na PF, já foi preso, para lá de enrolado, já está sozinho. O Paulo Sérgio Nogueira, general lá no Ceará, não foi? Tomou uma busca e apreensão, ex-ministro da Defesa, fez o papel de serviço sujo naquele negócio do relatório. O Exército fiscalizou e ele disse que poderia ter fraude, mesmo não tendo fraude. Vai ter dificuldade de se explicar por ter feito coisa errada. Tércio Arnold Thomas, ex-assessor do Bolsonaro, é suspeito de integrar o gabinete do ódio com esse Tércio Arnold, lá, acho que era aqueles grupos de Zap, B38, Cana, tá lá enrolado, vai ter muita dificuldade de se explicar. Almir Garnier dos Santos, almirante, ex-comandante da Marinha, segundo a delação do Cid, era o que topou o golpe rapidamente, vai ter muita dificuldade nos tribunais também. Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, um general do Ceará, de uma família extremamente tradicional de generais do Exército, família tradicional desde o Império, ex-comandante lá da Brigada de Operações Especiais, os paisanos chamam de Kid Preto. Segundo as investigações, seriam os atores que iriam prender o Alexandre de Moraes, lá no Ceará. Tomou busca e apreensão junto com o Paulo Sérgio, lá no Ceará. Vai ter muita dificuldade também para se explicar nos tribunais. Ailton Gonçalves Moraes de Barros, aquele que estava sempre junto com o Bolsonaro, todo, capitão expulso do Exército. Que diabos, um capitão expulso com desonra do Exército, estava lá junto com o núcleo do Bolsonaro. Vai ter dificuldade para se explicar também no tribunal. Amaury Félix Saad,
meu nome, né? Advogado citado como mentor intelectual, um parente distante meu, não sei, que fez a minuta do golpe junto com o Felipe Martins. Tá enroladaço esse aí. Enroladaço para mais do mesmo. Pô, será que é meu parente? Porque tem poucos Faires aí no Brasil, poucos mesmo. Somos descendentes, nossos ancestrais todos vieram do Líbano. Nós somos a terceira geração só no Brasil. Primeira, segunda é a terceira geração. Tá lá, vai ter muita dificuldade para se explicar. Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército. Ele ocupou um cargo lá no Ministério da Saúde junto com o Pazuello. Também vai ter dificuldade para se explicar. Tudo isso vai tudo para os tribunais. Tudo isso vai demorar anos aí para esses caras se livrarem disso aí. Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército. Notem quantos militares do Exército aí, poucos da Marinha. Ex-oficial do Comando de Operações Terrestres, o COTER se chama. É o que coordena todas as operações dos comandos, coordena as missões de operações do Exército, né? É a parte operacional, faz a coordenação operacional do Exército. Carreira foi pro saco já desses caras todos. Éder Lindsay Magalhães Balbino, empresário suspeito de montar dossiê sobre fraude nas urnas eletrônicas. Vai ficar pobre, empresário entra nessa onda e vai ficar pobre, daqui a pouco está recebendo bolsa aí, já era. Guilherme Marques Almeida, outro coronel do Exército, ex-oficial também do Comando de Operações Terrestres, da parte operacional do Exército. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército. Mais um dos coronéis ali em peso. As Forças Armadas pagarão um preço muito alto, porque esses oficiais se meteram com aloprados golpistas. As Forças Armadas pagarão um preço alto por uns 10, 12 anos. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, major do Exército. Ronald Ferreira Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército. José Eduardo Oliveira Silva, não consegui achar o que esse cara é. Laércio Virgílio, também não sei o que esse cara é. E Mário Fernandes, também não sei o que esse cara é. Notem que a operação foi para lá de robusta. O ministro Alexandre abriu o sigilo e está nos mostrando aos pouquinhos, as reportagens vão saindo, começaram a sair de manhã e não pararam até agora, mostrando trechos e mais trechos e mais trechos desse bastidor dos dias 8. Tem as digitais, os dedos, a cara do Bolsonaro. Assim como tem as digitais, os dedos, as caras de todo o núcleo apontado para fazerem um golpe de Estado. E tudo isso aconteceu porque o seu Jair Messias Bolsonaro, em meados final de 2019, 2020, jogou toda a oportunidade que o Brasil lhe deu para salvar o seu filho, senador Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadinha, daquele inquérito da sua loja de chocolate. Botou os pés pelas mãos por um chocolate. Inscreva-se no canal. Aqui a mentira não é uma opção. O conteúdo aqui é sério e tudo que a gente fala está baseado nos fatos. E anota aí para que a gente encerre. Anote. Vai ter na República o maior julgamento desde a proclamação da República, desde Deodoro. Vai ter esse julgamento. Será o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Terá esse julgamento, sim, no Supremo. O placar desse julgamento nós já sabemos aqui. Será de 9-2. Os anos de pena serão mais de 20 anos de cadeia. Isso a gente já sabe. O que a gente não sabe é a dinâmica do julgamento. O que estará nos autos, para que a gente possa acompanhar o que estará nos autos do processo e aquilo que efetivamente ocorreu na linha do tempo dos eventos. Porque eu acompanhei todos os eventos com muita profundidade e muito imerso em todos eles. E vamos ver se a justiça fará jus à história. Terá esse julgamento. Será o julgamento mais importante desde a proclamação da República. Você, inscrito no canal, já sabe o placar.
será 9-2. Você é inscrito no canal já saberá que esse julgamento vai ter penas superiores a 20 anos. Mas você ainda não sabe. Na linha do tempo que estará nos autos, ninguém sabe ainda. Ali nos autos deverão ser retratados tudo, no detalhe, dessa trama de golpe de Estado. E aí vamos verificar o que foi omitido da vida real. Porque até agora o Supremo ainda está sendo omisso, não tem político réu. Isso é uma fase de investigação. Mas vai ter. Mas existe também uma apuração que não está sendo feita sobre a enorme omissão do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Precisa ser feito para que toda a verdade dos fatos seja apresentada à sociedade brasileira. Inscreve-se no canal e acompanhe aqui, na linha do tempo, as playlists, que aqui a mentira não é uma opção. Estou esperando você. Vem pra cá. Aqui tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu.